Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Destruir o Enem 2021, segunda aplicação, prova azul, dia 2, questão 155, e essa daí diz o seguinte: uma escala de temperatura de Lisle, se é que é assim, inventada no século XVIII pelo astrônomo francês Joseph-Nicolas Delisle. Bem, deixa eu anunciar aqui que eu não tenho ideia de como é a pronúncia disso, até para não causar qualquer espanto ou engano para vocês, né? Eu estou chutando aqui a pronúncia do nome desse cara. A partir da construção de um termômetro na escala da Rússia no século XIX. A relação entre as temperaturas em Celsius e a Delisle está representada pelo gráfico da reta que passa pelos pontos A e B. Qual é a relação algébrica entre as temperaturas dessas escalas? Bem, ela já está aqui no plano cartesiano, né? Se ela está no plano cartesiano, eu posso pensar como equação de reta, né? De uma maneira geral, como é que a gente pensa a equação de reta? Uma das possibilidades, melhor dizendo, né? O teu valor em y, né? O valor que vai estar na abscissa, aqui no caso, vai ser o coeficiente angular, multiplicado por x, que vai ser o valor que está aqui na abscissa, né? Mais b, que é o valor numérico aqui do coeficiente linear. Então, como é que vai ficar? No lugar do y, eu vou colocar o dzão aí. O coeficiente angular tem a ver com esse ângulo aqui, ó. Vê quem está em pé, ó, 150. Vê quem está deitado, 100. Esse é o módulo do teu coeficiente angular. Só que repara que, no caso, a gente pensa em termos de tangente, né? E se você jogar na trigonometria aí, esse ângulo aí vai ter um valor negativo. Mas fica mais fácil de você pensar da seguinte forma. Tá vendo que está caindo? A tua reta está descendo? Então o coeficiente angular é simplesmente negativo. Fica mais fácil pensar assim. Mas o coeficiente linear, que é um coeficiente linear? O valor que bate aqui no eixo das ordenadas. Então você vai lá e coloca 150 aqui. Legal? Só que isso não tá assim, né? Como é que você vai fazer? Que tal a gente multiplicar todo mundo por 100? Então ficar 100D é igual a 150 mais 150, eu esqueci de colocar aqui o C, ó. Agora tá bonitinho, 150C. Mais 150 vezes 100. Dá para cortar um montão de zero aí, né? Se eu dividir por 100 aqui, ó. Não, dá para cortar só um, porque aqui só dá para cortar um. Eu vou cortar aqui. Então vai ficar com essa carinha aqui. 10D mais 15C vai ser igual a 150 vezes 10. Beleza? Dá para dividir ainda por 5, né? Então vai ficar finalmente 2D mais 3C. Aqui dividido por 5 vai dar 2. 150 vezes 2, 300. Chegamos a uma resposta bonitinha aí, com uma certa tranquilidade. Vamos lá marcar letra D de Drosophila melanogaster, a mosquinha da banana. Bem, tem umas coisinhas para conversar contigo sobre essa questão aqui. Primeiro que normalmente quando você faz isso, você coloca os dois termômetros assim em reta, né? A forma tradicional de resolver essa questão, coloca um termômetro aqui, outro aqui, vê quanto é que é o seu valor em X, o valor em Y e segue as proporções aí. Normalmente a gente faz assim. Gente, não tem necessidade porque já está no plano cartesiano e você tem a equação de reta para matar. A segunda coisa que eu tenho para falar sobre essa questão aí é o seguinte. Essa coisa de colocar a temperatura
com um valor menor conforme a temperatura, é até difícil falar, né? Tá mais alta, né? A gente, é tão intuitivo para a gente que mais quente, se é que eu posso usar essa palavra fisicamente, é uma temperatura com valor numérico mais alto, que a gente não percebe que isso é totalmente arbitrário. Você pode fazer o que quiser com a tua escala. É lógico que as temperaturas mais altas estão ligadas com maior agitação molecular, com maior gradiente de energia. Então, é assim meio que natural a gente entender que quem está na temperatura mais alta está mais quente. Legal? Só que isso não é obrigatório, porque essas escalas são arbitrárias. Quer dizer que você pode fazer com elas o que bem entender, desde que tenha coerência matemática, que foi o que fizeram aqui. Mas vamos combinar que ficou horrível, né? Mas enfim, é isso. Estamos com a letra D de Drosophila melanogaster, não se fala mais nisso. Lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia. Peço a vocês para deixar aquele like bonito para fortalecer o trabalho do velho. Compartilhe com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Mas principalmente dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de curso para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.